Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja. Queridos, é uma honra, um privilégio poder estar no meio de vós e na responsabilidade de compartilhar a palavra. Antes de iniciarmos na meditação do texto sagrado, quero manifestar a nossa gratidão a toda a igreja, pastores, amigos que aqui temos, que estiveram orando pela vida do meu pai. O Senhor fez uma grande obra e, graças a Deus, ele já se encontra em casa, bem recuperado. Já é a segunda vez, de uma maneira muito forte, que o Senhor tem poupado a vida do meu pai e tem concedido mais um tempo de dispensação para ele cumprir a tarefa aqui na terra. Agradeço a confiança, pastor Jová. Era para estarmos aqui na terça passada, mas era dia 11, era o dia do meu aniversário, não dava para estar em dois lugares. Mas hoje viemos, a igreja se faz presente ali atrás, agradeço aos irmãos que vieram do plano piloto. Eu estava aqui sentado e o Espírito Santo vai compartilhando algumas coisas com a gente. Talvez você veja um testemunho e você não tem noção do que tem de antecedência por trás de um testemunho. Fiquei muito feliz de ver a Juliene aqui, o Arthur, as crianças aqui, e ver ela dando um testemunho. Eu estava lembrando da saudosa avó dela, irmã Elite, que era do coral aqui, honrava, orava por muita gente, e certamente o Senhor cumpre a promessa. Essa menina anda debaixo da promessa. A pessoa parte para a eternidade, mas a promessa se cumpre. A gente se alegra de ver o Espírito Santo falando de diversas maneiras. Se você ouviu e entendeu cada testemunho, talvez você entrou nesta noite aqui dizendo: Senhor, eu sou tão fraco, eu sou tão insignificante, eu não sirvo para nada. Mas você viu uma filha de Deus aqui dizendo que cortou a mão, torceu o pé, e tanta dificuldade, mas a fidelidade do Senhor se faz presente. E eu quero te dizer, no nome do Senhor Jesus, não importa o estágio que você entrou aqui, creia que o Espírito Santo te conduziu a este lugar, creia que Ele quer te renovar, creia que Ele quer te fortalecer, e você vai sair daqui com vitória. Estava ouvindo aqui, falando para o Marcos Figueira, que está lá no Padre Bernardo. Pastor Marco Calil estava brincando, saudade das mangueiras, ela que comia. Parece que foi ontem que a gente estava fazendo uma viagem missionária. Estava ele, a noiva à época, Jeane, que está aqui na frente, foi batizada dentro de um baú de um caminhão. Tem pessoas que querem escolher o lugar para receber a bênção. Você lembra disso? Dentro do baú. Quando Deus quer fazer a obra, querido, Ele não escolhe. Não, baú de caminhão, diga-se de passagem, dentro de um caminhão fechado de mudança. O Espírito Santo faz assim. Fiquei feliz de ver o pastor Emerson, e na pessoa dele, eu saldo os demais pastores aqui local. O pastor Marco continua firme lá, querido. Tem que ter amor. Sem amor, ninguém fica no lugar daquele. Os pastores lá de Santa Maria, um abraço, pastora, pastor André, meu amigo. Pastor Fábio Samambaia, pastor Marco, que está no Jardim Marília. Como é bom ver esses homens de Deus caminhando, dando testemunho daquilo que Deus tem feito. E certamente Deus tem uma palavra para que a gente possa se apoiar. Com reverência e com temor. Está ali o pastor, e não falo isso para vaidade, porque se assim o fizesse, não seria servo. Mas sem pretensão. Eu não tenho nada, mas o Senhor tem todas as coisas. E como sempre digo, temos sempre bons pastores, seja os que estejam aqui visitando, seja as pratas da casa, que tem uma palavra de edificação. Eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração nesse período que estávamos enfrentando batalha. E algumas vezes que aqui passo, eu sempre gosto de repetir, sempre que eu prego no domingo. Então, no domingo eu preguei esse texto, é o mesmo tema que nós vamos refletir nesta noite. Já compartilhei com vocês, tem aqui a igreja que é testemunha. Teve um tema que o Senhor me deu, que eu preguei uns 3 cultos consecutivos. A mesma mensagem, e sem que nenhuma delas fosse repetida a mesma coisa, dentro do mesmo tema.
Eu entendo que Deus muitas vezes quer falar conosco, e quando a gente para pensar na dimensão do que é o Sermão das Montanhas, quantas vezes Jesus repetiu a mesma mensagem, até o dia de hoje ele é repetido, e todas as vezes que a gente pensa nesse tema, tem algo novo para a gente receber. Tem algo que a gente passa desapercebido, tem determinadas mensagens que Deus faz brotar no nosso coração, não porque sejamos melhor, mas a misericórdia dele nos alcança. Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2, eu peço que seja projetado. E depois nós iremos para o Evangelho de Lucas. Eu descobri esses dias, nas minhas pequenas meditações, que o Pentecoste aconteceu na vida de algumas pessoas antes mesmo da manifestação do Espírito. Lá dentro do cenáculo. Pastor, o senhor veio pregar heresia. Os meninos aí do ITEB que são bons já estão olhando ali para mim. Vamos ver se acontece alguma coisa assim. Está lá no Novo Testamento. O que é que está escrito aí, Romanos 1, 2? Rogo-vos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, e não vos, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis perfeita vontade de Deus. Amém? Queridos, Paulo, quando escreve esta carta, ele tem alguns propósitos dados pelo Espírito Santo. A igreja em Roma, a Epístola aos Romanos, ela está dividida dentro de uma perspectiva que a gente pode falar da doutrinação. A doutrinação da justificação, ela é muito clara. A segunda parte é a dispensação. E aí manifesta-se o plano de Deus, não somente para os judeus, mas para todo o mundo. A terceira parte desta carta, ela vai tratar da parte prática. E é por isso que dentro desse contexto de Romanos capítulo 12, 1, 2, você vai entender que Paulo está dizendo, olha, eu vos exorto que preste um culto racional. Era muito difícil, queridos, oferecer um culto racional, tirar a emoção, tirar o medo, tirar o pavor, tirar a angústia que alcançava e abraçava muito dos corações dos nossos irmãos no tempo do primórdio. Porque muitos sabiam que estavam condenados a serem apresentados nos coliseus, apresentados nas arenas, para servirem de espetáculo, não para louvor porque eram cristãos, mas servir de espetáculo como uma forma de diminuição e de submissão àqueles que não atendiam o império. E tem muita gente que quer vitória da parte de Deus, mas não consegue tirar o emocional. O medo fica prevalecendo, a insegurança, a dúvida. Mas nesta noite eu quero falar para uma igreja que é espiritual, para uma igreja que também é racional e coloca fora o medo e deixa que o amor de Deus guarde o coração. Aleluia! É através deste envolver, como ouvimos aqui no testemunho. Temos esta intimidade, nada pode impedir você de se aproximar de Deus, porque Ele está de braços abertos para você. Ele deseja, Ele quer e Ele vai fazer uma obra na sua vida. Paulo então está falando para a igreja, preste um culto racional. E desta maneira, quando você se dispõe a servir, você vai poder experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Talvez no coração do meu querido Marcos estava o desejo dele de ir para a África. O que é que tem de errado desejar ir para a África? Nada. Fazer a obra de Deus, ganhar os africanos, era o que alimentava o sonho dele. E Deus diz assim, vou te mostrar um outro continente, mais perto do que tu possas imaginar. Vou te levar para um povo carente, como estágio de uma obra que vou fazer na tua vida. E a pessoa se depara com uma pobreza acentuada. Quantas vezes o irmão já andou no Goiás, em Brasília e no entorno aqui.
Aí me recordo do testemunho que ouvimos aqui, pastor Jeová. Quem tem um plano de saúde não sabe o que é estar no hospital público. Quem pode pagar uma consulta particular não sabe o que é passar um dia todo privado de uma alimentação, privado de sono, não tem lugar para dormir, não tem lugar para sentar, assistindo o seu ente querido. Aí chega alguém que é mão de Deus. Chega um povo que conhece a graça de Deus, às vezes até necessitado e passando privações, mas está ali presente dizendo: ei, tem uma comida boa aqui para você. Ei, Deus lembrou de você e por isso Ele me trouxe aqui. Oh, aleluia! É tirar os olhos das suas necessidades e olhar aqueles que estão precisando infinitamente mais das coisas materiais e principalmente da revelação das coisas espirituais. Quantos desejam ter uma mente renovada, transformada pelo Espírito Santo? Simplesmente sujeite a sua vontade à vontade de Deus. Ao ministrar esta palavra no domingo à noite, o Senhor me fez lembrar de uma passagem que se encontra no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 1, ele traz uma narrativa diferente de todos os outros evangelhos. Mas o que me alegra o coração, quando a gente está falando de se submeter à vontade de Deus, o Evangelho de Lucas, ele deixa muito claro esta submissão. Eu quero dizer aqui que, sendo muito otimista, tem muita gente que está preocupado com o que os outros vão pensar, o que é que vão dizer de mim, o que é que vão falar. Mas se você quer ter uma mente renovada, você precisa se submeter à vontade de Deus. Olhe para o seu lado direito, esquerdo, para frente, atrás, aqui para mim. Se Jesus não voltar nos próximos 100 anos, quantos vão estar aqui? Quem vai estar aqui? Quem vai lembrar do que você pensava, deixou de pensar? Mas se você andar na vontade de Deus, Ele é eterno. Ele não vai esquecer da tua decisão. Ele não vai se esquecer da tua tomada de atitude racional, de voluntariamente dizer: eu quero esse Deus e eu vou seguir neste caminho. Então, por gentileza, querido, não se preocupe se vão te julgar porque você não sabe falar. Não se preocupe porque você é tímido e tem dificuldade de se expressar. Não se preocupe se as pessoas não acreditam em você. Mas eu quero te incentivar nesta noite. Acredite no chamado. Acredite na voz do Espírito. Acredite naquele que tem escolhido os seus para a obra dos últimos dias. Quando a gente pensa numa distância de tempo, quantos mil anos se passaram de Adão para o nascimento de Jesus? Para nós, não faz muito sentido. Mas para um judeu, Gênesis 3,15 vai dizer que Deus deu uma promessa, a primeira promessa e a primeira profecia bíblica, que tem tudo a ver com nós. Quando o homem cai, quando o homem desobedece o plano divino de Deus, Deus diz para ele que Ele iria colocar inimizade entre os descendentes da serpente e os descendentes da mulher. Ali só havia Eva como promessa. Mas o descendente dela esmagaria a cabeça da serpente. O descendente dela esmagaria a cabeça da serpente, destruiria o projeto do diabo. Ele lhe feriria o calcanhar, mas ele, o descendente da mulher. É por isso que toda judia alimentava um sonho, não de receber, concebendo uma filha, mas o sonho de todas elas era conceber um varão, e que este fosse o enviado de Deus, o Messias. Passa-se muitos anos, 4.000 anos, 6.000 anos, e vem Jesus. E para cumprir tudo quanto está escrito no Velho Testamento, é necessário que seja uma virgem. Ei, meu irmão, tem muita gente que está aqui, vou usar a Juliana e o Arthur,
filha deles não sabe o que é lamparina, o que é candeeiro. Mas quem ainda lembra dessas coisas, hein, Carlão? Na roça, faltando energia, era querosene, era óleo de mamona. Agora a gente está numa modernidade, a gente esquece das coisas. Com uma facilidade, irmão. A gente tem hoje a palavra no celular, a gente tem tanto acesso a ter conhecimento, revelação, entendimento das coisas de Deus, e nós não aproveitamos. Ei, querido, essas pessoas foram de uma forma na oralidade, sendo passado de mãe para filha, de filha para neto, e assim foi até chegar o tempo que chegou em Maria. Ela sabia da promessa. Por que o senhor diz que ela sabia da promessa, pastor? Quem conhece da palavra não fica em crise com o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca contradiz a palavra e o Espírito sempre caminham junto. Ei, você precisa ter renovação na sua mente. Não adianta ser teimoso, não adianta querer seguir caminhos que a palavra não te respalda. Este é o caminho, andai nele. Não se desvie para a direita, não se desvie para a esquerda, fica na palavra. E quantas pessoas ficam agitadas, balançadas, profetizaram, o homem de Deus falou que ia ser assim, assim, assado. Ei, querido, fica na palavra. Há um tempo para que este verbo encarne, há um tempo para que o rema de Deus venha sobre a sua vida. Olhemos o texto sagrado do Evangelho de São Lucas, capítulo 1. E no 6º mês foi um anjo Gabriel enviado por parte de Deus, Lucas 1, 26, a cidade da Galileia chamada Nazaré. Poderia vir alguma coisa de Nazaré? Quem diria que de Nazaré, Galileia, ia vir o Messias? Natanael disse, pode vir alguma coisa boa de lá? Quando Deus quer cumprir uma promessa, não importa o lugar que você esteja. Pode ser Alto da Boa Vista, Jardim Marília, Santa Maria, não importa. Ele cumpre. Não importa onde você vai estar peregrinando, Ele vai cumprir a promessa. Fica na vontade dEle, Ele cumpre a promessa. Este anjo que assiste diante do Deus Todo-Poderoso, ele é enviado, ele vai dizer... Ele foi enviado a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Eu não sei por que Lucas é tão meticuloso de dar esses detalhezinhos, de falar assim, olha, ela era despojada, ela já estava prometida, já havia um pacto entre famílias. Todavia, ela era virgem. E para que vocês entendam que o homem que escreve pelo Espírito e pela revelação do conhecimento que ele teve, ele vai dizer, e vindo o anjo até ela, disse, salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre todas as mulheres. O que é que você faria se Deus usasse alguém que o assiste face a face e dissesse que você é bendito entre todos os demais seres humanos? Tinha gente que quer ficar tão imponente. Eu tenho uma promessa muito grande. Eu tenho algo que é diferente de todos os outros. Mas eu entendo porque Deus escolheu Maria. Humildade. Desejo de ser serva. Ela se perturbou, mas a Bíblia não diz que em nenhum momento ela ficou com dúvida. Ela se perturbou porque se dizia tais palavras acerca da sua vida. Meus irmãos, quem entende o que é ser chamado para ser pastor, não fica forçando a porta para ser pastor. Mas quem não entende, toda hora quer o derramado do azeite na cabeça, quer a consagração express. Vamos voltar para a palavra. E vendo ela, turbou-se muito com essa palavra e considerava que saudação seria esta. Pode deixar projetado por gentileza. E disse então o anjo, Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. Eu preciso profetizar nesta noite sobre a tua vida.
Você achou graça diante de Deus. O amor de Deus está sendo revelado na tua vida. A graça inefável, o amor que nos constrange, ele é derramado a quem Deus quer. E nesta noite ele está dizendo para você: você achou graça diante dos olhos dele. Se você caminhava na perdição, caminhava para a morte, agora você tem a oportunidade de caminhar para a vida, de ter direito à vida eterna, de ter direito ao seu nome escrito no livro da vida. Não é um carro, não é uma casa, não é uma conquista material, não é um casamento, não é uma libertação, é uma transformação. E esta transformação passa pela tua mente. Você precisa crer que ele é o Filho de Deus. Então, disse-lhe então o anjo a Maria: não temas, porque achastes graças diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e o chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Oh, meus irmãos, estava em Nazaré, não era da linhagem real, não tinha nenhuma ascendência de importância na sua época, socialmente falando. Está num lugar totalmente fora, mas a graça alcança. Deus mandou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para salvar os que estavam perdidos. A graça se manifesta onde existe uma pessoa necessitada. Então Maria, ela toma uma atitude. Presta bem atenção. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Tem duas afirmações: que ela era virgem, embora estivesse despojada no sentido de que a qualquer momento o noivo ia vir. Eu acho tremendo isso. Hoje em dia, caros amigos, tem tanta gente que tem a decisão de tomar a maternidade de uma forma independente. Sou mãe solo. Vamos procurar ali um especialista nessa parte de reprodução assistida, vou resolver o problema. Naquela época, meus irmãos, quem era estéril era estéril. Quem era virgem era virgem. Não conhecer aí significa não ter relação, não ter intimidade. E ela foi muito sincera. Como se dará isso se eu não conheço? Na ótica dela, seria impossível. E muitas vezes a gente, quando está querendo conhecer a Deus, a gente acha que é impossível determinadas coisas acontecerem na nossa vida. Mas eu quero liberar na tua vida: para Deus não haverá impossível. Aquilo que te parece impossível, para Ele é possível. Aquilo que o homem não pode fazer, Ele pode. Aquilo que ninguém pode fazer por você, a mão poderosa desse Deus está aqui e pode fazer. Então Maria diz: eu não sei como isso vai ser, porque eu não tenho nenhuma experiência nesse sentido. E aí vem uma parte gloriosa da palavra. E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti, repete comigo, descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo, fala com alegria, te cobrirá com a sua sombra. Por isso também, o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. O que é que vai descer sobre você? Consegue entender? Está lá o pastor Marco dizendo, tem estrutura de centro espírita, com toda a infraestrutura, tudo de bom, porque eles gostam da caridade. E todo cristão deveria amar a caridade. Não está na Bíblia que a gente não deve ser caridoso. Pelo contrário, a palavra nos ensina a ser caridoso. Mas o egoísmo muitas vezes nos faz ser tão pequeno que a gente só pede a benção para a gente. E tem muita gente querendo agradar a Deus que acha que
tirando aquilo que tem, ainda que com sacrifício, vai ajudar a evoluir. Mas eu quero que você tenha a sua mente renovada nesta noite. Todo aquele que faz caridade conhece a Deus. Todo aquele que diz que ama é nascido de Deus. Então você precisa abrir o seu coração e deixar a generosidade operar na tua vida. Presta atenção no que esta palavra está dizendo, queridos. E eis que também Isabel, a tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada a estéril. A estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Os versos que iniciam o Evangelho de Lucas vai trazer a narrativa de um homem de Deus que era sacerdote e que por seu turno estava no templo oficiando na casa do Senhor. Os textos iniciais vai dizer que existia uma mulher casada com este homem, que ela é descendente da linhagem de Arão. Se fosse traduzir nos dias de hoje, ela era uma filha de pastor. Estou atualizando, mas mantendo o original. Amém ou não amém? Só para que você entenda. Não obstante eles serem justos, irrepreensíveis, ela era estéril. E devia gerar uma crise muito grande no ministério de Zacarias. Eu prego cura, eu oro, eu peço perdão para esse povo, o Senhor abençoa esse povo, mas a minha casa tem um problema. Quantos de nós aqui vamos fazer a obra de Deus e muitas vezes nós temos um problema maior do que a igreja pode imaginar? Ou não acontece isso lá, pastor Fernando? Todo dia. Se você falar, o povo vai embora. O segredo é ficar calado e falar de quem faz, quem pode, quem transforma, quem opera. Esses homens já estavam com a idade avançada. Este casal já estava com a idade avançada. E às vezes a gente ora, o tempo passa e a gente pensa que Deus esqueceu da oração. Esse mesmo anjo que veio a Maria, antes de vir a ela, apareceu a Zacarias. Ele se tremeu todo. Mas diferente de Maria, ele foi incrédulo. Quando o anjo disse que ele seria pai, quando o anjo disse que a mulher dele iria conceber, quando falou que ele não poderia beber, fazer tantas as coisas, porque seria da parte de Deus, ele disse: a minha esposa já está de idade avançada. Às vezes a gente ora e a gente pensa que pelo decorrer do tempo não vai mais acontecer. Quem já teve uma experiência assim de ser surpreendido, já desistindo da esperança, e a esperança veio ao seu encontro? Não tenha vergonha não, irmão, levanta a minha mão, isso aqui não vai acontecer. E aí quando você pensa que não, ele vem e surpreende. O anjo fala com Zacarias: ah, é? Então também é o seguinte, se você não está crendo que é o Deus Todo-Poderoso que está falando com você, tu vai ficar mudo. Zacarias sai, termina seu tempo. As pessoas que estavam em volta entenderam que ele teve uma visão, uma revelação. E ele vai lá para as montanhas de Efraim, vai ficar entre Betel, sobe para a sua casa. E ele não podia mais falar porque duvidou. Meus irmãos, se a gente tivesse no tempo que os anjos pregassem a palavra, a gente estava enrolado, pastor Marco. Deus dá revelação, Deus dá entendimento, Deus mostra, Deus dá sonho, Deus dá confirmação. E tem gente que está dizendo: isso não é Deus não. Ô, meu irmão, o que é que você mais quer? Apenas creia. Apenas creia.
Tudo é possível àquele que crê. Um centurião que nem cristão era, ele disse: mestre, basta apenas uma palavra que o meu servo será curado. Eu não sou digno que tu entres na minha casa, mas me dá uma palavra. Eu sou um homem que exerce autoridade. Eu digo: vai, ele vai, vem, ele vem, fica, ele fica. Basta uma palavra. Quantos querem tomar posse da palavra nesta noite? Tenha sua mente renovada nesta noite. Diga não para a incredulidade. Diga não para aquilo que está te desafiando na caminhada da fé. E diga sim para a vontade de Deus. Percorre a tua jornada. Percorre o teu caminho com alegria no coração. Sabendo que fiel é aquele que fez a promessa. Amados, Isabel estava no 6º mês de gravidez. Maria poderia ter dito: viu, meu amigo Paulo, André, recebi uma promessa tão grande, sou mais importante que todas as mulheres, eu não vou me aventurar, ainda por cima estando despojada, eu não vou me aventurar subindo montanha. Quantas vezes a gente cria dificuldade para fazer a obra de Deus. Mas quem é humilde, quem é servo, entende os cuidados da vida. É fácil uma mulher que já esteja com 60 anos dar à luz hoje? É uma gravidez tranquila? É uma gravidez de... E olha que tem ultrassom. Tem tantos recursos disponíveis, naquela época era apenas a fé. Então Maria vai e escala aquelas montanhas. E o que é que acontece com uma saudação? Falei para vocês aqui, muitos olharam assim para mim, talvez até com descrença. O pastor está dizendo que o Pentecostes aconteceu antes, aconteceu. Shalom, Maria! Shalom, Adonai, Maria! E aquela mulher tomada pelo Espírito Santo, porque o que está dentro dela é obra do Espírito Santo. Oh, querida, é profundo demais. A Bíblia diz que Maria ficou lá 3 meses, é o tempo de completar o tempo dela ganhar neném, ter um tempinho para ela poder voltar. Às vezes a gente só quer andar com quem tem a mesma promessa. Mas eu vejo Maria aqui, não obstante de ter um grande ministério, procurando Isabel, alguém experimentado. Às vezes a gente tem vergonha de procurar a esposa do pastor, ela não é pastora. O que é que eu vou falar lá com a vigília? Para quê? Quantos anos de casado, pastor? 46. Talvez eu pense que ela sabe um pouquinho de casamento. E às vezes o teu problema é no casamento, mas você não quer andar com alguém experiente. Talvez você tenha uma promessa e diz: meu chamado é maior do que o deles. Quer que eu vou pedir conselho para eles? Mas é alguém que já foi traído, já passou decepção, já viu o esposo chegar em casa zangado. Aqui ele está na bênção sorrindo, mas em casa é onde ele chora. E é ela que dá o ombro. Quantos estão entendendo? Que Deus possa prover uma Isabel na tua vida. Alguém experimentada na frustração. Alguém experimentada em ficar esperando até quando, Senhor, essa situação de opróbrio, de vergonha. Olha aí, Deus, eu estou fazendo a tua obra, mas o milagre não acontece na minha vida. Como é importante andar com pessoas que têm desfrutado o cumprimento de promessa. Valorize quem tem a experiência. Procure caminhar com quem tem intimidade com Deus e que fica aguardando o cumprimento da promessa. Porque o tempo dele é o tempo dele. Aproveito que veja aqui as esposas dos pastores com muito respeito. Seja um Isabel na vida das Maria. Mostre o caminho. Ensine. Apacente. Tem muita gente que não tem experiência. E que coisa boa
Isabel pode dizer para Maria: olha, Maria, é assim, depois de 9 meses vai nascer. É assim que tem que dar de amamentar. É assim que tem que cuidar. Amados, o reino de Deus não é lugar de divisão. Vai vir um congresso. Sarada para? Oh, coisa tremenda. Que Deus possa levantar muitas Maria e Isabel nesse congresso que está chegando. Finalzinho do mês. Vai lá. Aprenda que o reino de Deus é andar junto. Aprenda que o reino de Deus não é competição, meu Pai do céu. Ela acha que é demais, o outro acha que é demais. Não. O reino de Deus a gente se une para a edificação. Maria faz uma saudação profética na vida. Quem sou eu para receber a mãe do meu Senhor na minha casa? É interessante que quando existe aliança entre famílias, dou testemunho aqui, sempre me abraçou, me beijou como um tio, como alguém da família. É ou não é, Ju? Está aqui, está com o esposo do lado. O Márcio não está aqui, mas é assim. Vejo o menino do Marco, Murilo, Micaela, a gente tem esse carinho. Quando se tem aliança. Agora, às vezes é pastor, mas se puder matar, o desejo do outro é tomar o lugar do outro, os filhos vai do mesmo jeito, é sangue nos olhos. Mas quando se vive aliança, a coisa é diferente. Quando se vive aliança, já estou caminhando para o final, pastor, a conversa é diferente. Os discípulos de João procuram João e dizem: ei, João, aquele outro que apareceu ontem, que tu batizou, está fazendo muito mais discípulos do que tu. Ao invés de João se encher e dizer: mas eu vim primeiro, a resposta de João é: importa que ele e que eu. Humildade. Humildade precede a honra. Uma família que está fazendo a vontade de Deus, ela ensina aos seus descendentes a não andar no caminho da competição, porque um reino dividido não subsiste. Eu quero que você se coloque em pé nesta noite. Não dá para avançar devido ao horário, mas eu quero que você se coloque em pé.